Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Grandezas proporcionais e regra de 3. Já vimos que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, contado, né? Vimos também que as grandezas podem ser aumentadas ou diminuídas. Por exemplo, né? Comprimento, superfície, volume, massa, capacidade, velocidade, tempo, produção, custo, tá? São grandezas, né? Que podem ser medidas ou contadas, né? Que podem aumentar ou diminuir, tá? Então, em nosso dia a dia, nos deparamos com situações que relacionam duas ou mais grandezas. Por exemplo, no forno usado na produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo utilizado na fundição, maior será a produção de ferro, né? Então, temos aqui, né, duas grandezas, né? O tempo, tá? E a quantidade. Show? Nesse caso, as grandezas são o tempo e a produção, né? A produção aqui indica quantidade, né? Quantidade de peças produzidas, né? De ferro produzido, ok? Então, já numa corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui, as grandezas são a velocidade e o tempo. Bom, o que vamos ver agora são algumas questões envolvendo grandezas. Então, grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e regra de 3 simples. Tá? Em um próximo vídeo, né, veremos regra de 3 composta. Show? Grandezas diretamente proporcionais. Um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela ao lado, né? Então, temos aqui as grandezas, né? Tempo em minutos e a produção em quilos, né? Em quilograma, tá? Então, 5 minutos, 100 quilogramas. Quer dizer, 5 minutos do forno ligado, tá? Temos 100 quilos de ferro fundido, tá? 10 minutos, 200 quilos. 15 minutos, 300 quilos. 20 minutos, 400 quilos, ok? Então, observe que uma grandeza varia de acordo com a outra. Quer dizer, o tempo, a quantidade, né? O quilograma que muda à medida que o tempo muda, não é isso? Então, essas grandezas são variáveis dependentes. Show? Observe que, quando duplicamos o tempo, a produção também duplica. 5 minutos, 100 quilos. 10 minutos, 200 quilos. Quando triplicamos o tempo, a produção também triplica. 5 minutos, 100 quilos. 15 minutos, 300 quilos. Quer dizer, quando triplicamos, né? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 100, 300. Tá? Podemos verificar que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, né? Observando a tabela, verificamos que a razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza, né? A palavra razão em matemática significa divisão, tá? Então, a divisão entre dois valores de uma grandeza é igual à divisão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Então, assim, 5 dividido por 15, tá? Vai ser igual a 100 dividido por 300, que vai dar 1/3, tá? 10 dividido por 20 vai ser igual a 200 dividido por 400, tá? Que vai dar 1/2, ok? Então, assim, né, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Quer dizer, quando a divisão da primeira grandeza, né, é igual, tá, aos valores correspondentes, né, da minha segunda grandeza. Quer dizer, a divisão
dos valores correspondentes da minha segunda grandeza. Isso quer dizer basicamente o seguinte: quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Veja bem, quando o meu tempo aumenta, a minha quantidade aumenta, tá? A minha quantidade de quilogramas aqui aumenta. Então, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcional, tá? Uma aumenta, a outra também aumenta. Show? Então, elas são diretamente proporcionais, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Aqui o que vai acontecer vai ser o contrário, né? Então, olha só. Um ciclista faz um treino para a prova de 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo, assim, um tempo correspondente conforme a tabela a seguir. Então, a velocidade dele em metros por segundo, né? Aqui, 5 metros por segundo, o tempo, 200 segundos, tá? Ele é uma velocidade de 5 metros por segundo, ele percorre, né, ele faz o percurso em 200 segundos. Quando ele aumenta a velocidade para 8 metros por segundo, ele diminui o tempo dele para 125 segundos. Quando ele aumenta a velocidade dele para 10 metros por segundo, ele diminui o tempo dele para 100 segundos. Quando ele aumenta a velocidade para 16 metros por segundo, ele diminui o tempo para 62,5 segundos. E quando ele aumenta o tempo a velocidade para 20 metros por segundo, ele diminui o tempo para 50 segundos. A conclusão que a gente chega é a seguinte, tá? Quanto maior é a velocidade dele, menor é o tempo que ele vai percorrer aqui o percurso, né? Que ele termina o percurso, tá? Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Tá? O que que acontece? Quando uma das grandezas cresce, a outra diminui. Quer dizer, se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo, tá? Então, elas são inversamente proporcionais. Show? Essas grandezas são variáveis dependentes, tá? Observe que, quando duplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à metade. Quer dizer, 5 metros por segundo, 200 segundos. 10 metros por segundo, quer dizer, quando eu dobro a velocidade, o meu tempo fica reduzido pela metade. Quer dizer, a uma velocidade de 10 metros por segundo, 100 segundos. Quer dizer, ele leva 100 segundos para terminar o percurso, tá? Quando quadruplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte. Quer dizer, quando eu multiplico por 4 a minha velocidade, né? Quer dizer, de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo, quer dizer, quando eu multiplico por 4, eu reduzo o meu tempo em 4 vezes. Tá? Eu divido o tempo por 4, quer dizer, 200 dividido por 4 vai dar 50. Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá? Isso é importante, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Agora, quando são inversamente proporcionais, quando uma aumenta e a outra diminui, tá? Show? Observando a tabela, verificamos que a razão entre dois valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Então, veja bem, se eu faço 10 dividido por 16, isso vai dar 5 oitavos, tá? Agora, olha só, né? 10 e 16, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? 100 dividido por 62,5 vai dar 8 quintos. Então, veja bem, 10 sobre 16, 5 oitavos. 100 sobre 62, 8 quintos. Quer dizer, é o inverso, tá vendo? A razão inversa. Aqui, ó, 8 sobre 20, 8 sobre 20, 2 quintos, tá? Aí aqui, ó, 125, né? Sobre 50, tá? 125 sobre 50, 5 meios. Quer dizer, o inverso, razão inversa, tá? O que que isso significa, tá? Em resumo, tá?
Se eu aumento aqui uma grandeza, a minha grandeza, a minha segunda grandeza, a grandeza correspondente aqui, os valores correspondentes da segunda grandeza, eles diminuem, tá? Então, nós temos aqui uma relação, né? Nós temos aqui duas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais, tá? Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quer dizer, a divisão entre duas grandezas, tá? Aqui da nossa velocidade, vai corresponder ao inverso da divisão entre duas grandezas do nosso tempo. Tá vendo? Olha lá, 10 sobre 16, 5 oitavos. 100 sobre 62,5, 8 quintos. Quer dizer, o inverso. Tá vendo? 5 oitavos, 8 quintos. 2 quintos, 5 meios. Show? Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Bom, resumindo, né? Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, né? Então, um exemplo, né? Quantidade de preço. Se a quantidade aumenta, o preço aumenta. Quer dizer, por exemplo, eu vou comprar uma quantidade de peças, tá? Quanto mais peças eu comprar, mais caro eu vou pagar, tá? Essa é a relação, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, velocidade e tempo, tá? Quer dizer, quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto para se chegar a algum lugar, concorda? Show? Regra de três simples, né? Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre regra de três simples, tá? E numa próxima oportunidade nós vamos ver regra de três composta, tá? Que também é importante para a gente, tá bom? Então, regra de três simples. Regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem quatro valores, dos quais três são conhecidos, tá? Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos três valores, né, dos três já conhecidos. Então, passos passos que utilizamos numa regra de três. Então, primeiro passo, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. O segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Um terceiro passo, montar a proporção e resolver a equação, tá? O que acontece? Dá para pular uma dessas três etapas? Dá. A primeira etapa a gente consegue pular. Eu não preciso necessariamente criar uma tabela, tá? Eu posso imediatamente identificar, tá? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e montar a minha proporção e resolver a equação. Eu posso utilizar essas duas etapas aqui que já é suficiente para a gente, tá bom? Então, por exemplo, olha só. Três retas escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia, tá? Três retas escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia, tá? Então, para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essa seriam necessárias? Então, de cara, a gente percebe o seguinte. Para eu aumentar a quantidade de areia, eu vou ter que aumentar a quantidade de escavadeiras, né, de retroescavadeiras, tá certo? De cara, eu já percebo que as minhas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá? Ó, de cara, eu já percebo, eu já consigo identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, tá? Então, para eu aumentar a quantidade de areia, eu vou precisar aumentar a quantidade de retroescavadeira. Então, já de cara, eu já percebo, tá? Que as grandezas são diretamente proporcionais. E aí nós fazemos assim, olha como é que a gente monta aqui o nosso probleminha, tá? Aqui, ó, escavadeiras de um lado, quantidade de areia do outro, ok? Temos aqui duas colunas, tá? Escavadeira, quantidade de areia.
tá? Bom, 3 escavadeiras, né, transportam 200 metros cúbicos, tá? De areia. A pergunta é, para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras a gente precisa? E aí eu vou chamar de X, tá? Eu vou chamar essa quantidade que eu não sei, que eu quero encontrar, eu vou chamar de X. Show? Bom, e aí o que acontece? Vamos colocar uma setinha aqui, ó, tá? Para baixo, indicando o seguinte, né? Isso aqui é a minha referência, é a referência da minha grandeza, tá? Se a minha grandeza for diretamente proporcional, a setinha que vai entrar do lado de cá também vai ficar para baixo, vai ficar na mesma posição. As setas vão ter que ficar sempre na mesma posição, tá? Show? Então, seta para baixo colocada como referência, tá? Então, temos aqui uma setinha como referência aqui, tá? De 3 para x. Show? Podemos observar que para aumentar a quantidade de areia transportada, é necessário aumentar o número de escavadeiras, né? Já vimos que as grandezas elas são diretamente proporcionais, né? Então, logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, assim, escavadeira, 3. Quantidade de areia, 200 metros cúbicos. 1.600 metros cúbicos, X, tá? Eu vou chamar de X. Eu não sei quantas retroescavadeiras eu vou precisar, então eu vou chamar de X. Aí eu observo o seguinte, como as nossas grandezas são diretamente proporcionais, ó, as setinhas ficaram para o mesmo lado, então eu não preciso mexer em mais nada, tá? Eu já posso montar a minha equação a partir daqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Eu vou multiplicar 3 vezes o 1.600 e eu vou multiplicar x vezes 200. Então fica assim, ó. Montando a proporção e resolvendo a equação, nós temos, né? 200 vezes x, 200x. Tá? Isso vai ser igual a 3 vezes o 1.600. Tá? 3 vezes o 1.600 vai dar 4.800. Ok? Bom, e aí o que acontece, né? Como é que eu faço para achar o valor do x, tá? Se 200x, 4.800, para eu achar o x, eu vou fazer 4.800 dividido por 200. Eu vou pegar esse 200, vou passar para o lado de cá, ele vai vir dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 24. Por quê? Porque 4.800 dividido por 200 vai dar 24. Logo, serão necessários 24 retroescavadeiras, tá? Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, tá? Se 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos, 24 escavadeiras vão transportar 1.600 metros cúbicos, tá bom? Um segundo exemplo aqui, né? A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Náufragos são aqueles que ficam à deriva no mar, né? O barco dá defeito e eles ficam à deriva, eles são náufragos, né? Eles estão, assim, perdidos ali, vamos dizer assim, tá? Então, a comida, né, que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar, pular no mar e tentar chegar ao continente nadando. Bom, com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Então, o que vai acontecer aqui? Como a quantidade de náufragos, de pessoas, diminui, por uma questão óbvia, os dias, né, vão aumentar. Se 3 pessoas, né, vão levar 12 dias para comer determinado, né, uma determinada quantidade de alimento, né? Quer dizer, nós temos alimentos, né, para alimentar essas 3 pessoas durante 12 dias. Quer dizer, a comida que restou para alimentar esses 3 náufragos, né, dura 12 dias. Agora, se um deles resolve pular no mar, se diminui a quantidade de náufragos, por uma questão óbvia, se eles continuarem comendo a mesma quantidade, vai aumentar o número de dias. Eles vão ter mais dias para se alimentar, concorda? Então,
E aí o que que acontece, né? Podemos observar que as grandezas são inversamente proporcionais, pois se diminui o número de náufragos, aumenta-se o número de dias, tá certo? Quer dizer, as minhas grandezas aqui elas são inversamente proporcionais. Se eu diminuo o número de pessoas, eu aumento o número de dias, né? ah, que vai durar a comida para essas pessoas, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, náufragos, dias, tá? 3 náufragos, 12 dias. 2 náufragos, um mergulhou no mar, X dias. Quer dizer, com 2 náufragos, quantos dias essa comida vai durar? Essa é a pergunta. Eu não sei, eu vou chamar de X, tá bom? Agora, veja bem, a minha referência aqui, ó, setinha para baixo, tá? Setinha para baixo, o que que isso significa, né? Se a minha setinha aqui está para cima, significa que as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais. Quer dizer, se daqui para cá eu estou numa direção, daqui para cá eu tenho que vir na mesma direção, tá certo? Quer dizer, se daqui para cá eu estou, se daqui para cá eu diminuo e daqui para cá eu aumento, então eu estou em direções, né, opostas. Quer dizer, as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais, tá? Se eu diminuo a quantidade de pessoas, por uma questão óbvia, eu vou aumentar a quantidade de dias, tá? Então, as minhas setinhas, ó, elas estão em posições, tá, contrárias. O que que isso significa? Veja bem. Como as grandezas são inversamente proporcionais, devemos inverter uma das grandezas, tá? Então, ó, a minha setinha está para baixo, a outra está para cima. O que que eu vou fazer? Eu vou inverter essa grandeza aqui. Eu vou pegar esse 3, vou passar para baixo, vou pegar esse 2, vou passar para cima. Olha lá, ó, vou inverter isso aqui, ó, tá? E aí eu vou ficar com as duas setinhas na mesma posição, tá? 12x, agora, ó, 2, 3. Número de náufrago, 2, tá? Número de dias, 12. Para 3 náufragos, x dias. Eu inverti, tá? Olha só. A minha situação era assim. Eu tinha 3 náufragos, 12 dias de comida. Um náufrago mergulhou no mar, então diminuiu. 2 náufragos, quantos dias? Não sei. Vou chamar de x. Como as minhas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou inverter essa daqui, ó, tá? Vou pegar essa grandeza e vou inverter, ó. O 2 vem para cima, o 3 vem para baixo. Olha lá, ó. E aí as minhas setinhas ficam na mesma posição, tá bom? Bom, resolvendo a equação, tá? Então, como é que fica, né? 2 que multiplica x vai ser igual a 3 que multiplica 12, tá? 2 vezes x vai ser igual a 3 vezes 12. Tá? Vamos ter aqui a nossa regrinha de 3, a nossa proporção, tá? Multiplicando o cruzado, tá? Olha lá, ó, 2 embaixo, 2 em cima do 3, o 12 em cima do x. 12 em cima do 3, o 12 em cima do x. Multiplicando o cruzado, 2 vezes x, 2x. Isso vai ser igual a 3 vezes 12, 36, tá? Bom, se 2x é 36, 1x vai ser o quê? Vai ser 36 dividido por 2. Esse 2 vem para cá dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 18. Por quê? Porque 36 dividido por 2 vai ser 18. Logo, os alimentos, né, a comida, né, durarão por 18 dias. Tá? A comida vai durar 18 dias. Quer dizer, se um náufrago mergulha no mar, se diminui a quantidade de náufragos, aumenta a quantidade de dias. Tá? As nossas grandezas elas são inversamente proporcionais. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve no canal para dar uma força pra gente. E se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta pra gente por que que não gostou, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá bom? Se inscrevam no canal, tá? Para dar uma força aqui pra gente. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta aqui, faz comentários aqui pra gente. Por que que não gostou? O que que a gente precisa melhorar?
tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.